Olá, tudo bem? Está no ar o Consumidor em Pauta para falar de direito imobiliário. Eu converso agora com o advogado Daniel Scalona, que vai responder as perguntas que chegam pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, prazer imenso estar aqui mais uma vez, né? Que coisa boa te receber para responder as perguntas dos nossos telespectadores. E eu começo então te passando uma pergunta do Arthur. Terminei de pagar o financiamento do meu apartamento. Que legal, isso é muito bom, todo mundo fica bastante aliviado, né? E o banco disse que eu teria que ir no cartório de registro de imóveis. Fui me informar sobre os valores e fiquei arrepiado. Não tenho condições de fazer isso agora. Quanto tempo eu posso ficar sem fazer o que é preciso no cartório? Então, Arthur, a Lei 9.514, ela não estabelece prazo para você fazer essa averbação da baixa do gravame, tá? Porém, é importante destacar que essa restrição que fica lá na matrícula, ela te impede de vender, de doar, né, de fazer qualquer transação com esse imóvel sem que tu faças a averbação desse cancelamento dessa alienação fiduciária, tá? É preciso avaliar a tua renda, saber se você não se enquadra aí no pedido de isenção, né? Se não for o caso, aí sim pode haver até parcelamento desses emolumentos cartoriais diretamente no tabelionato, tá? Pode parcelar, a averbação será feita igual, né? E o parcelamento pode ser feito no cartão de crédito, no registro de imóveis. Em geral, qual é o valor de um rendimento de um proprietário para ter isenção? Até R$5.000 o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem entendido como sendo valor razoável para a obtenção da assistência judiciária gratuita, consequentemente também para esses programas de isenção de emolumentos. E o valor para transferir o imóvel do financiamento, né, no término do financiamento para o proprietário, é quanto por cento do valor do imóvel? Não, veja, na verdade não é um percentual sobre o valor do imóvel. Por quê? Quando ele adquire o imóvel, ele já paga o imposto de transmissão, né? Já foi no momento do financiamento. Exatamente. Lá no início, na aquisição do imóvel, ele já pagou um percentual de 3% sobre o valor que ele deu em dinheiro e 0,5% sobre o valor que ele financiou. Então, o imposto de transmissão, ele já está quitado. Não há uma bitributação, não há um novo imposto aí quando ele termina o financiamento. O que existe são os emolumentos cartoriais, né? Que é uma tabela divulgada pelo Tribunal de Justiça, que serve para os registradores, né? E ali consta o valor que ele deve pagar para baixar este gravame. Então, o imóvel já é dele, né? Ele está lá registrado na matrícula como proprietário do imóvel, porém com alienação ao banco X, né? No momento em que ele quita esse financiamento, o banco dá a liberação e ele precisa ir lá cancelar essa observação que existe na matrícula. O que ele paga neste momento são os emolumentos cartoriais do registro de imóveis. Perfeito. Agora uma pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp, que é do Matias. No meu edifício, o síndico está querendo colocar grade na passagem que leva ao telhado. Isto está certo? Então, veja, o acesso ao telhado, o síndico pode sim, se for comprovado necessidade de segurança, né, ele pode sim instalar um gradil ali, porque afinal de contas aquilo não é acesso dos condôminos, dos moradores, né? Será acesso a um prestador de serviço, alguém que necessite subir no telhado, mas aí então abre com chave, enfim. Então o síndico tem essa liberdade, tá? O que a gente recomenda para evitar discussões, se pode ou se não pode, muitas vezes o morador do último andar não quer aquela grade por questões estéticas, né? É que essa questão seja levada pelo síndico à Assembleia. E a Assembleia deliberando, então aí não há o que fazer, né? Mas o síndico tem sim essa liberdade, aliás, ele tem até o dever de zelar pela segurança dos condôminos, né? Então, em sendo assim, ele tem essa liberdade para botar esse gradil. Até porque é muito perigoso, né, subir num telhado, imagina
no telhado de uma casa já é perigoso, imagina no telhado de um edifício que é muito mais alto, né? E quais são as outras preocupações que o condomínio deve ter quando ele dá o acesso a um prestador de serviço, por exemplo? Identificar o prestador de serviço, a companhia, né, o nome, endereço, CPF da pessoa que está adentrando ao condomínio. Então a portaria pode identificar, deve identificar, né, para fins de, caso ocorra qualquer ocorrência, né, durante aquele período ali, saber quem é que estava a serviço de quem no condomínio naquele momento. Imagina um condomínio grande, muitas vezes tem muitos prestadores de serviços simultaneamente trabalhando dentro daquele complexo, né? Então é importante que a portaria identifique quem são os prestadores, qual é a empresa, identifique se essa pessoa realmente é daquela companhia, para evitar, porque a gente tem visto muito aí assaltos, né? Pessoas se fazendo passar pela NET, pelas empresas aí e entrando, prestadoras de serviço e adentrando nos condomínios para roubar, né? Então é importante identificar, consultar a portaria, consultar o síndico, ver se realmente tem aquela demanda, consultar o proprietário do apartamento, ver se realmente chamou aquela companhia, identificar a pessoa. Esses são alguns cuidados básicos que devem ter, né? E com relação à segurança, porque pode acontecer um acidente com esse trabalhador, né? Também, né? Veja também em relação a isso, né? Naturalmente, a responsabilidade pelo acidente de trabalho no condomínio, ela não é do condomínio, ela é da empresa contratante deste funcionário, né? Mas é um cuidado que deve-se ter, sim, até identificando, né? Porque muitas vezes a pessoa, então, sabendo quem é que está lá no condomínio, se ocorrer um acidente dessa natureza, então, comunicar à empresa prestadora de serviço, mas a responsabilidade neste caso não será do condomínio, né? Perfeito. Agora uma pergunta do Heitor, também sobre apartamento. Financiei meu apartamento há 10 anos. Agora estou me aposentando por invalidez e ele disse que ouviu dizer, né, que o financiamento seria quitado por conta dessa aposentadoria. Heitor, é importante você verificar lá o seu contrato, né? Porque, via de regra, todos os contratos de financiamento habitacional, eles possuem o seguro, né, de morte e invalidez permanente, chamado MIP, né, conhecido popularmente como MIP, morte e invalidez permanente. Então, se você tem uma invalidez permanente, foi aposentado por isso, né, é muito provável, eu diria que com grande chance, de você quitar o seu financiamento em função da invalidez. Então, consulte lá o seu contrato, verifique se tem a contratação do seguro, se houver essa contratação, seu contrato estará quitado. Quanto tempo leva mais ou menos um processo como esse? Encaminhando, depende muito do agente financeiro, da companhia seguradora, mas não é um processo demorado, né? Isso é um processo em torno de 30, 40 dias ali, já há uma definição da seguradora, né? Dizendo se cobriu ou não cobriu a apólice, e não cobrindo, cabe o recurso ao judiciário, né? Mas cobrindo, em 30 dias ele já tem a resposta da seguradora e aí o financiamento, a partir do evento, a partir da aposentadoria por invalidez, em sendo encaminhado o seguro de morte e invalidez permanente, o agente financeiro já suspende a cobrança, já não paga mais a prestação até a definição, né? Então, é importante consultar o contrato, mas é bem provável, Heitor, que o seu contrato esteja quitado. Perfeito. O Maurício agora pergunta o seguinte: sou síndico de um prédio e vários condôminos querem anular os resultados de uma assembleia. Então ele quer saber em que situações isso pode ser feito. A anulação do resultado de uma assembleia, ela depende de fraude na convocação, uma convocação irregular, né? Ou seja, foi feita uma assembleia sem que tenha havido a convocação prévia regularmente, conforme estabelecido na lei. Então, são vários os motivos que podem ensejar a anulação de uma assembleia de condomínios, né? Agora, é importante destacar, eu constatei aqui que a assembleia não foi convocada na forma da lei. É um ponto. Eu constatei aqui que assuntos foram deliberados nesta assembleia e que não constavam da pauta da convocação, né? Mais um motivo.
eu constatei aqui que o síndico se fez valer de procurações que já não tinham mais validade, portanto, nós temos aí uma fraude, né? Então, elementos dessa natureza que configurem irregularidades podem ensejar a convocação de uma nova Assembleia para anular a Assembleia anterior. Agora, é importante dizer, a convocação desta nova Assembleia para anular a Assembleia anterior deve contar com, no mínimo, 1/4 das frações ideais do condomínio. Ou seja, 25% dos apartamentos, das unidades habitacionais daquele condomínio, devem assinar o requerimento para a instalação de uma nova Assembleia, cuja pauta exclusiva será a anulação da Assembleia anterior. E aí, nessa Assembleia, justifica-se as razões pelas quais essa Assembleia está sendo cancelada, né? E aí delibera a convocação de uma próxima. Daniel, em muitas assembleias, né, são definidos alguns pontos importantes para o condomínio, como obras, questões de segurança, e esses pontos são aprovados em uma assembleia. Como é que fica quando há convocação de uma nova assembleia para definir outros pontos, né, importantes para o condomínio, mas que os pontos anteriores ainda não foram resolvidos? Quer dizer, a primeira assembleia resolveu que vai consertar o telhado como prioridade e na assembleia seguinte resolvem que vão pintar a fachada, né? Mas não fizeram o conserto do telhado. Como é que fica isso? Não, então, assim, se a assembleia foi convocada regularmente, né? A pauta era conserto do telhado, né? Deliberar sobre o conserto no telhado. A Assembleia foi regularmente convocada, né? Portanto, observou os requisitos legais lá para a instalação da Assembleia Condominial. Instalou-se a Assembleia Condominial, deliberou-se sobre a reforma daquele telhado, essa decisão ela é válida, né? Ela só será anulada se houver uma outra Assembleia superveniente e que decida em sentido contrário por uma ampla maioria, né? Caso contrário, não. Essa Assembleia, essa deliberação será mantida e aquela obra deverá ser executada como prioritária, até por uma questão, telhado sempre vai se sobressair sobre uma pintura, né? Então, até pela situação. Mas a ordem deve-se observar essa cronologia das decisões das Assembleias. Perfeito. Então, a gente vai agora a um breve intervalo e volta em seguida com o Consumidor em Pauta. Um instante só. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, hoje falando sobre direito imobiliário com o advogado Daniel Scaloni. E a gente segue respondendo as perguntas que chegam pelo nosso WhatsApp 985-946-773 ou pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Agora uma pergunta da Juliana. O que é uma procuração de causa própria entre um proprietário e um comprador? Ela é segura? Então, essa é uma questão que gerou muita discussão judicial, né? É o chamado contrato de gaveta, né? Olha. Então, a pessoa tem um financiamento, vai lá, faz uma venda do imóvel, recebe o que já pagou e transfere o financiamento para o comprador. Esse comprador vai pagar esse financiamento em nome do vendedor e lá na frente, quando ele quitar o financiamento, naturalmente ele precisa receber a escritura deste imóvel em nome próprio, né? Bom, mas aí muitas vezes não se acha mais o vendedor mudou de país, mudou de estado, enfim, não encontra, e essa procuração muitas vezes tinha discussões sobre a sua validade ou não, né? Então, o artigo 685 do Código Civil, ele veio regular isso, através de uma lei de 2023, veio regular essa situação e a procuração em causa própria é aquela procuração, então, que dá poderes ao promitente comprador para futuramente transferir o imóvel em causa própria, ou seja, para o seu próprio nome ou para o nome de quem ele indicar, né? Portanto, ele exerce plenos poderes sobre aquele imóvel a mando do proprietário registral. Então, esse artigo 685, ele veio regulamentar essas situações
E essa procuração, porque qual era a grande dúvida, né, Nilton? Era assim, o proprietário que outorgou a procuração morreu, né? Então essa procuração naturalmente não tinha mais validade, né? Este artigo veio corrigir isso. Mesmo na hipótese de falecimento do vendedor, essa procuração em causa própria continua válida. Portanto, é um instrumento importante para quem usa o contrato de gaveta, obter essa procuração em causa própria, porque essa procuração vai legitimar ele a praticar atos em nome do vendedor, ainda que esse vendedor venha a falecer. Quais são os cuidados que a pessoa que vai comprar um imóvel nessa situação deve ter? Por exemplo, eu sou dono de um imóvel e eu sou casado, mas o imóvel está em meu nome. As duas pessoas devem assinar essa procuração, essa venda? Como funciona? Sim, mesmo que não seja casado, basta que haja uma convivência, união estável, que esse imóvel tenha sido adquirido na constância dessa união estável, será necessário a outorga uxória, que a gente chama, né, a assinatura de ambos, ainda que o imóvel esteja no nome de um só, né? Mas é importante, então, tomar esses cuidados. Também, nesse tipo de transação, Nilton, é importante contratar um profissional da área, porque são inúmeros os cuidados que deve ter, né? Muitas vezes a pessoa tem um imóvel, esse imóvel, então, vai ser vendido para uma escrituração futura, mas o que pode acontecer com essa pessoa que é a vendedora deste imóvel, né, neste período? Vamos supor que essa pessoa seja um empresário, não vá bem, sofra uma série de execuções. Como é que fica a proteção do promitente comprador nesses casos, né? Então é importante a contratação de um profissional para orientar, porque são muitas as variáveis que podem acontecer numa transação dessa espécie. A procuração em causa própria é um instrumento importantíssimo, inarredável. Vamos pensar, então, algumas questões, né? Com relação ao financiamento, quais os cuidados que deve ter o comprador? O ideal sempre, quando adquiro um imóvel usado, já financiado, é que eu faça a transferência do financiamento junto ao agente financeiro. Então, se eu tenho crédito, né, se a minha renda suporta aquela prestação, por que ficar pagando em nome da outra pessoa, né? Não tem porquê. Vai lá, transfere o financiamento, vai haver uma nova contratação, essa pessoa então vai ter plena segurança de que vai estar pagando aquele valor pelo qual ela contratou, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do financiamento, né? Pode até usar a portabilidade muitas vezes e reduzir até o valor dessa prestação. O ideal é transferir para o seu nome, registrar. Se não transferir? É aquele velho jargão, né? Só é dono quem registra, né? Então, quanto mais registrado, melhor. Perfeito. Agora a gente vai a uma pergunta do Cássio. No edifício estão sendo alugadas algumas unidades para Airbnb. Além desse tema ainda não ter sido discutido em assembleia, quem aluga acha que tem o direito a utilizar todas as comodidades do condomínio, inclusive salão de festas. Eles podem fazer isso? Então, esse é um assunto de grande debate, né? Mas o STJ já tem se posicionado muito claramente em favor dos condomínios, né? Isso quer dizer o quê? O condomínio tem a liberdade de definir as regras de utilização das áreas comuns, né? E também nesses casos de locação por temporada, tá? Então, a convenção, o regulamento interno, a administração do condomínio tem total liberdade para, em assembleia, deliberar sobre essas questões. Olha, tudo bem, vamos permitir o Airbnb, vamos permitir a locação por temporada, mesmo sendo um prédio residencial numa região que não é turística? Vamos, então tá autorizada a locação por temporada, porém não está autorizada a utilização do salão de festa. Esse regramento pode ser adotado pelo condomínio em assembleia e o STJ tem considerado que isso é válido, ou seja, que o condomínio tem total liberdade para definir as regras de utilização desses espaços. Você fez uma colocação, né, que diz o seguinte: o condomínio vai permitir
o aluguel por temporada numa área turística, né? É possível o condomínio não permitir? Numa área turística é um tanto complicado, porque nós entramos naquela discussão, né, que ainda não está bem pacificada nos tribunais superiores, sobre a utilização da propriedade, né, o uso e gozo da propriedade. Então, assim, eu sou dono, eu adquiri numa região turística com o objetivo de oferir renda, né, em locação por temporada. Não seria justo que eu ficasse proibido de utilizar o meu imóvel nessas circunstâncias. Agora, por isso é que o STJ tem decidido, ainda que seja em região turística ou não turística, qualquer que seja a região, o condomínio definir se é possível ou não a locação por temporada e as regras de utilização das áreas comuns do condomínio, né? Então, uma vez definido isso pelo condomínio, se o adquirente, depois disso, veio a comprar o imóvel num determinado condomínio e que essas regras já estavam em vigor, bom, ele não foi diligente na hora de adquirir, porque quando você vai fazer um investimento dessa natureza, pede a convenção do condomínio, né? Deixa eu ver se eu posso fazer o que eu quero fazer no condomínio, né? Então, nessa hipótese, ele não terá direito à reclamação. Mas, deixar claro, o condomínio tem total liberdade, segundo o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, de definir tanto se é possível a locação por temporada, quanto a forma de utilização das áreas comuns. Perfeito. Agora uma pergunta da Maria Inês. Daqui a 2 meses, pretendo reformar o meu banheiro e estou com uma dúvida. Eu preciso pedir autorização ao condomínio para fazer a obra? Quais são os procedimentos que eu devo ter? Sempre deve pedir autorização para o condomínio, né? Claro que uma reforma estética, eu vou trocar o espelho do meu banheiro, naturalmente esse tipo de obra não é tão impactante assim ao ponto de ser necessária a contratação de um profissional, né? Mas não, eu vou fazer uma reforma, vou mexer no meu box, vou mexer no meu vaso, vou mexer nas minhas instalações hidráulicas, então tem que ter sim a anotação de um responsável técnico, né? O síndico pode exigir a RT do profissional responsável pelaquela obra, né? E pode também acompanhar, o síndico tem esse poder de acompanhar aquela obra para saber se não vai afetar nenhum outro morador, né? Mas a obra de grande impacto, assim, sempre deve ser precedida de autorização prévia do condomínio e a apresentação da anotação de responsabilidade técnica através de um profissional habilitado. Tá? Agora, aquelas reformas estéticas, assim como eu citei, né, a troca do espelho, vou trocar o armarinho do banheiro, não, isso é uma reforma parcial, nesses casos não é necessário comunicar o condomínio. E no caso que seja uma reforma ampla de um banheiro, né? Ele provavelmente possa ter que mexer em algumas instalações hidráulicas. Isso. Caso isso aconteça algum tipo de acidente e cause um vazamento no apartamento abaixo, né? Qual é a responsabilidade deste proprietário? É total, né? Total. O proprietário imediatamente inferior à unidade na qual está sendo realizada a obra, se sofrer algum dano, este proprietário superior terá de indenizar, isso não há dúvida, né? Nesse aspecto não há dúvida. Vai ser responsável por fazer a obra de recuperação da unidade de baixo, assim como todos os prejuízos que causar aquela unidade. Molhou, inchou meus armários, eu vou ter que trocar os armários, vai ter que responder, vai pagar. Perfeito. Agora, uma pergunta do Marcos. É real que agora, quando uma construtora atrasar a entrega do imóvel, o comprador pode pedir a restituição integral do que pagou? Então, essa questão da restituição de valores pagos por atraso em entrega da obra está disciplinada lá na Lei 13.786, que é a chamada Lei do Distrato, né? Então, quando o inadimplemento da construtora for substancial, ou seja, ela tem lá por lei uma proteção de até 180 dias, que ela pode atrasar a obra, né? Sem a necessidade de rescindir ou de indenizar os adquirentes. Mas vamos supor que a obra pare em definitivo, né? Nessa hipótese, sim, a lei protege o mutuário
ele recebe integralmente os valores pagos, inclusive a corretagem, se for de responsabilidade dele. Perfeito, Daniel, passou muito rápido esse programa. Muito obrigado pela tua participação aqui. Obrigado a você, é um prazer imenso estar aqui. E a gente se vê, então, na próxima edição do Consumidor em Pauta. Tchauzinho.